Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à série de reflexões que estamos fazendo neste tempo de Quaresma. Estaremos juntos até a Páscoa, se Deus quiser, se assim Deus nos permitir. Se você tem gostado do conteúdo, se inscreva no canal, mande para alguém que acha que a reflexão pode ajudar também a rezar, né? Seja também um canal de evangelização. Mas vamos então à nossa reflexão do dia de hoje. Por que não te regozijaste quando jejuávamos e o ignoraste quando nos humilhávamos? Assim nos lembra a palavra em Isaías 58. Assim, sempre tão rigoroso no cumprimento do jejum legal, levantava sua voz o povo de Israel, pretendendo exigir direitos com base em práticas vazias de verdadeiro espírito de piedade. Práticas vazias de espírito de piedade. E a palavra do Senhor respondia: é porque enquanto jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Não façais jejuns com esse espírito, se quereis que o vosso pedido seja ouvido no céu. Acaso é esse o jejum que aprecio? Por meio da palavra do Senhor, a Igreja ensina seus filhos sobre o verdadeiro sentido da penitência quaresmal. Inutilmente se priva o corpo do alimento se o espírito não se afasta do pecado, nos ensina São Leão Magno. Se a penitência não leva ao esforço interior de eliminar o pecado e praticar as virtudes, não pode ser agradável a Deus, que deseja ser servido com um coração humilde, puro e sincero. O egoísmo e a tendência a afirmar o próprio eu levam o homem a querer ser o centro do mundo, pisoteando os direitos alheios e transgredindo assim a lei fundamental do amor fraterno. Por isso, quando os hebreus se privavam de alimento, vestiam-se com pano de saco e cobriam-se de cinzas, mas continuavam a maltratar o próximo. Eles foram severamente repreendidos pelo Senhor, e seus atos penitenciais, eles foram por ele desprezados. Pouco ou nada vale impor-se privações corporais se, depois, não se é capaz de renunciar aos próprios interesses para respeitar e favorecer os do próximo, de abandonar opiniões pessoais para seguir as dos outros. Se não se busca viver em paz com todos e suportar com paciência as contrariedades recebidas. Isso é como uma terra coberta com um plástico. Pode chover o tanto que for, mas enquanto a terra ela não estiver exposta e disposta, né, a receber essa água, ela não vai se molhar. A Sagrada Escritura indica com precisão que é a caridade que torna agradáveis os atos de penitência. Sabeis qual jejum que eu aprecio? Diz o Senhor Deus. É romper as cadeias injustas, desatar as cordas do jugo, mandar embora livres os oprimidos e quebrar toda espécie de jugo. É repartir seu alimento com o faminto, dar abrigo aos infelizes sem asilo,
vestir os maltrapilhos, em lugar de desviar-se de seu semelhante. Então tua luz surgirá como a aurora, e tuas feridas não tardarão a cicatrizar-se. E assim, meus irmãos e irmãs, a luz de uma boa consciência brilhará diante de Deus e dos homens, e a ferida do pecado será curada pelo verdadeiro amor a Deus e aos irmãos. Certo dia, os discípulos de João Batista, surpresos por verem que os seguidores de Jesus não jejuavam com eles, perguntaram: por que motivo seus discípulos não jejuam? E aí Jesus lhes responde: podem porventura os amigos do esposo afligir-se enquanto o esposo está com eles? Para os hebreus, o jejum era um sinal de dor e de penitência. Praticava-se especialmente em tempos de desgraça, com o fim de obter a misericórdia de Deus ou manifestar arrependimento pelos pecados. Mas agora, com o Filho de Deus na terra, celebrando suas núpcias com a humanidade, o jejum parece um contrassenso para os discípulos de Jesus. Mais adequada do que a tristeza é a alegria. O próprio Cristo veio libertá-los do pecado. Por isso, a sua salvação depende mais da abertura total à graça, à palavra e à graça do Salvador do que das grandes penitências corporais. Isso não significa que Jesus tenha abolido o jejum. Ao contrário, ele mesmo ensinou com que pureza de intenção deve ser praticado, fugindo de qualquer ostentação que busque a aprovação alheia. Quando jejuares, perfuma a tua cabeça e lava o teu rosto. Assim não parecerá aos homens que jejuas, mas somente a teu Pai que está presente ao culto. E teu Pai, que vê no lugar oculto, recompensar-te-á. E agora os discípulos, e agora o Senhor diz aos discípulos de João Batista, então: dias virão em que lhe será tirado o esposo. Então eles jejuarão. O banquete nupcial, no qual Jesus se compara ao esposo e seus discípulos aos seus convidados, não durará para sempre. Uma morte violenta levará o esposo, e então os convidados, mergulhados no luto, jejuarão. Entretanto, o jejum cristão não é apenas sinal de dor pela ausência do Senhor. É também sinal de fé e esperança nele, que permanece invisivelmente entre seus amigos, na igreja, nos sacramentos, na palavra, e que um dia voltará de maneira visível e gloriosa. O jejum cristão é sinal de vigília, uma vigília alegre na expectativa da nossa esperança feliz. A aparição gloriosa de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. O jejum, como qualquer outra forma de penitência corporal, tem por fim realizar um desapego mais profundo das satisfações terrenas, para que o coração esteja mais livre e capaz de saborear as alegrias de Deus e assim viver plenamente a Páscoa do Senhor. Ouçamos com atenção as palavras de Santo Agostinho em um de seus sermões. Ó Senhor,
durante o tempo do jejum, conserva desperta minha mente e reaviva em mim a saudável lembrança de tudo o que misericordiosamente fizeste em meu favor, jejuando e rogando por mim. Que misericórdia pode haver maior, ó Criador do céu, do que aquela que te fez descer do céu para padecer fome, para que em tua pessoa a saciedade sofresse sede, a força experimentasse fraqueza, a saúde fosse ferida, a vida morresse? Que maior misericórdia pode haver do que o Criador tornar-se criatura e o Senhor fazer-se servo? Do que ser vendido, aquele que veio para comprar? Ser humilhado, aquele que exalta? Ser morto, aquele que ressuscita? Entre as esmolas que devem ser dadas, ordenas que eu dê pão ao faminto. E tu, para te dares a mim como alimento, entregastes a ti mesmo nas mãos dos carrascos. Ordenas que eu acolha os peregrinos, e tu, por mim, vieste à tua própria casa, e os teus não te receberam. Que minha alma te louve, porque te mostras tão propício a todas as minhas iniquidades, porque curas todos os meus males, porque arrebatas minha vida da corrupção, porque sacias com teus bens a fome e a sede do meu coração. Faz com que, enquanto jejuo, eu humilhe minha alma ao ver como tu, mestre da humanidade, tu que te humilhastes a ti mesmo e te fizeste obediente até a morte de cruz. E por fim, rezemos. Graças sejam dadas sempre em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Todo-Poderoso e Eterno, por Cristo nosso Senhor. Seguindo o teu exemplo e fiéis à tua graça, a fé dos que jejuam se alimenta, a esperança se reaviva, a caridade se fortalece, porque Ele é, de fato, o pão vivo que nutre para a vida eterna e o alimento que gera a força do Espírito. Ó Deus, teu Verbo, por quem todas as coisas foram feitas, é, na verdade, alimento não apenas para os homens, mas também para os anjos. Nutrido somente com este alimento, Moisés, teu servo, jejuou 40 dias e 40 noites, abstendo-se de alimentos materiais, para tornar-se mais capaz de saborear tua inefável doçura. Tanto foi assim que nem sequer sentiu fome, nem sequer sentiu a fome do corpo e se esqueceu dos alimentos terrenos, pois era iluminado pela virtude de sua glória e nutrido pela palavra fecunda do teu divino Espírito. Ah, não nos deixe nunca faltar esse pão, do qual nos exorta a ter sempre fome, este pão que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.